Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos assistem pela TV Senado e que nos acompanham também pelas redes sociais. O debate foi devidamente instalado. Compete agora à sociedade brasileira proceder ao inadiável processo de decisão. Trata-se, afinal de contas, da reforma da Previdência, com o destino do qual estamos todos, a rigor, rigidamente comprometidos. Há inúmeros pontos por discutir. Nesse momento, quero abordar mais particularmente a questão da sonegação e da inadimplência da Previdência Social, enfatizando a necessidade de uma questão mais eficaz da administração pública. Por princípio, não seria exagero reivindicar uma política mais austera, mais dura, no combate às fraudes e às simulações que causam prejuízo anual de aproximadamente 30 bilhões de reais à Previdência. Pelo menos tem sido esse o tom dos especialistas, segundo noticiários frequentes e críticos da mídia responsável. Em regra, sonegação e inadimplência equivale a 1/3 do déficit da Previdência. Mais precisamente, somente em 2015, o INSS deixou de arrecadar 31 bilhões de reais devido a ambas as causas. Quem afirma isso é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, baseado em estudos recentes. Esse valor, senhor presidente, colegas senadores, representa um pouco mais de 35% do chamado déficit da Previdência, que naquele ano, em 2015, foi de aproximadamente 85 bilhões de reais. Tais valores são relativos a contribuições previdenciárias do trabalhador retida na hora do pagamento do salário, que variam de 8% a 11% da folha salarial. No ano de 2015, a projeção desse tipo de arrecadação girava em torno de 91 bilhões de reais, mas na prática foram recolhidos apenas 60 bilhões de reais. Esses cálculos foram tabulados pelos auditores com base nos dados de empregos formais do Ministério do Trabalho. Senhor presidente, colegas senadores, na avaliação dos técnicos, a denominada ineficiência arrecadatória tem crescido ao longo dos anos. Esse percentual, que inclui dívidas e sonegação, subiu de 22% em 2012 para 33% em 2015. Entre 2012 e 2015, portanto, 92 bilhões de reais, vou repetir, 92 bilhões de reais referente a contribuições previdenciárias do trabalhador simplesmente deixaram de ser arrecadados. De acordo com a direção do SINAT, a ação dos sonegadores se divide em duas fraudes mais comuns. De um lado, os empresários pagam contribuições menores do que realmente é devida, desconsiderando bonificações salariais e outros auxílios. Do outro, as grandes empresas transferem funcionários para subsidiárias, optantes pelo sistema simples de declaração, em que as contribuições sobre a folha se servem indevidamente de alíquotas menores. Mas não é só. De não menor relevância, resta-nos ainda outra modalidade fraudadora, pela qual empresas descontam a contribuição previdenciária do salário do trabalhador e não a repassam ao INSS, configurando indiscutivelmente crime de apropriação indébita. E isso não é só com a empresa privada, não. Isso está acontecendo em muitos entes federados, em muitos municípios brasileiros e em muitos estados também. Para tanto, apresentamos um projeto em que, ao repassar aquilo que o município tem direito de contribuição, de tributos, a União já tiraria a sua parte, especialmente a da Previdência. Assim, não haveria inadimplência previdenciária perante os entes federados. Apesar desse cenário sombrio e sob uma perspectiva menos negativa, os valores desviados seriam ainda maiores se não fosse a ação da fiscalização e cobrança da Receita Federal.
órgão responsável por evitar a sonegação e cobrar devedores. No entanto, na versão dos técnicos, essa fiscalização tem sido drasticamente reduzida nos últimos anos. Segundo o cálculo da Receita Federal, o valor cobrado caiu 19% desde 2014, incluindo nesta conta a fiscalização previdenciária e a cobrança automática via cruzamento de dados. Enquanto em 2014 foram cobrados quase 30 bilhões de reais, essa cobrança despencou em 2016 para 22 bilhões de reais. Um dos fatores que influenciou essa redução foi o corte de aproximadamente 433 milhões de reais no orçamento da Receita. De acordo com os dados do mesmo sindicato, existe cerca de 9.700 auditores fiscais para fiscalizar todos os desvios, não apenas previdenciários, ao passo que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão recomenda que sejam aproximadamente 20 mil auditores. Seja qual for, senhora presidente, o cenário, enquanto as fiscalizações minguam, expande-se a inadimplência relacionada às contribuições previdenciárias no Brasil. Tal confirmação vem do próprio Tribunal de Contas da União, fundada em auditoria realizadas nas contas da Previdência Social. Relatório recente de auditores do TCU denuncia que a inadimplência referente a essas contribuições apresentou tendência de elevação, saltando da faixa de 7% em 2010 para alcançar 10,5% em 2016. Nesse contexto, não nos espanta que a Receita Federal tenha informado ao TCU que, dos 313 bilhões de reais declarados nacionalmente em 2016, cerca de 33 bilhões não foram recolhidos por inadimplência. De sobra, a Receita comunicou também ao TCU que não tem projeções sobre a sonegação de contribuições previdenciárias. Vale esclarecer que, no seu ofício de fiscalização, a Receita tenta cobrar administrativamente os empresários inadimplentes, aplicando multas e juros. Contudo, no caso dos sonegadores, nem sempre o órgão fiscalizador os identifica, já que eles usam recursos fraudulentos. Após as cobranças administrativas da Receita, se o empresário persiste no erro, sem pagar suas obrigações previdenciárias, o caso é enviado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que a empresa seja inscrita na dívida ativa da União. Acontece que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem de acionar a Justiça para cobrar os valores devidos acima de 20 mil reais e, mesmo nesses casos, a recuperação das dívidas é baixa. Para se ter uma ligeira ideia do cenário desanimador, em 2016, somente 0,9%, é isso mesmo, menos de 1%, 0,9% delas foram recuperados, segundo dados da Procuradoria da Fazenda. Como se não bastasse, as contribuições previdenciárias sonegadas são ainda as maiores do que apontam os auditores fiscais do trabalho. O levantamento só leva em conta a contribuição previdenciária do trabalhador, mas, além dela, existe a contribuição patronal e a contribuição sobre a comercialização de produtos agrícolas. Segundo o relatório do TCU, a sonegação do regime rural chega a 70%. Desse modo, senhor presidente, o problema da sonegação e da inadimplência ganha maior atenção nesse momento, em que, sobretudo, o argumento do déficit, o Congresso discute a reforma da Previdência, que dificulta o acesso e aposentadoria e estabelece uma idade mínima para ter direito ao benefício. Sem dúvida, qualquer avaliação minimamente responsável vai apontar a sonegação e a inadimplência como problemas dramáticos da gestão da Previdência Social. Antes de tudo, na grade de soluções, cumpre providenciar mais estrutura para a Receita e para os auditores fiscais, porque eles dispõem de condições técnicas para recuperar recursos que foram desviados da Previdência. O próprio TCU reconhece publicamente que a defesa de um choque de gestão na Previdência torna-se imprescritível. Mais do que isso, nessa Corte de Contas classifica como inadmissíveis o aumento da inadimplência das contribuições previdenciárias e a ausência de estudo sobre a sonegação e a recuperação de menos de 1% da dívida da Previdência. Para o Tribunal de Contas, a chamada cultura do inadimplemento
gerada pela adição de sucessivos programas de refinanciamento da dívida, com redução de juros, multas, encargos, acaba por estimular empresários a deixar de pagar os tributos. Fazem na hipócrita esperança de serem contemplados com descontos do refis seguintes. E é inadmissível, senhor presidente, sobretudo nos dias de crise em que vivemos. Em suma, e já termino, concordando com os economistas da Fundação Getúlio Vargas, os valores relativos à inadimplência e à sonegação dos autos e do governo federal deveriam tomar medidas para reduzi-los. Faz-se necessária uma gestão mais eficaz, que propõe uma força-tarefa suficiente, competente para recuperar os créditos previdenciários. Entretanto, senhor presidente, antes de finalizar, e só mais um minuto, gostaria de mencionar um fato que ocorreu durante o anúncio das novas metas fiscais divulgadas pela equipe econômica, há cerca de pouco mais de um mês, e que vem provocando uma imensa apreensão em cerca de 45 milhões de brasileiros que recebem salário mínimos. Refiro-me à previsão de 969 para o salário mínimo do ano que vem, R$10 a menos do que a projeção atual, o que para muitos parece pouco, mas para muitos é muito, senhor presidente. Para uma enorme parcela da população deste país, significa muito, como bem me referiu uma senhora no meu estado, no estado de Sergipe, ao dizer que com esse valor significa para elas 2 passagens de ônibus, além do pão e o leite diário. Contudo, senhoras e senhores colegas, é importante que se esclareça à população de que o valor real do salário mínimo só será conhecido em janeiro do ano que vem, com o resultado efetivo da inflação 2017, já que o mesmo é calculado com base no INPC. No ano anterior, o INPC do ano anterior e com o PIB dos 2 anos atrás. Não obstante, para finalizar, gostaria de dizer que estamos atentos e vigilantes às demandas do nosso povo sofrido, especialmente do estado de Sergipe, onde, senhor presidente, a Previdência, o rombo da Previdência tem causado um estrago enorme, não só para aqueles aposentados, mas também para todo o estado de Sergipe, com aposentadorias atrasadas e com salários atrasados. É preciso medidas urgentes, não só em alguns estados, mas também no nosso país, começando pelo combate à sonegação e com o combate realmente àqueles inadimplentes. Muito obrigado, senhor presidente.